Eu converso com Ana Carolina Steca, psiquiatra, sobre transtornos de humor. Ana Carolina, qual é a causa dos transtornos de humor? A gente fala que a causa é multifatorial, né? Então, normalmente, a gente diz que tem que ter um fator hereditário, né? Um fator ambiental e de personalidade. O fator hereditário é o que a gente herda dos pais, né? O que vem na carga genética. Então, precisa ter esse fator, né? Precisa ter o fator ambiental, as coisas que vão acontecendo, fatores estressores predispõem a um transtorno depressivo ou a um transtorno, ou ao transtorno bipolar, né? As fases de hipomania e mania. E o outro fator é o fator de personalidade, né? Então, como a pessoa lida com as coisas, com a vida, com as adversidades que vão surgindo, esse jeitão de lidar com as coisas é o que a gente chama de personalidade. Então, a junção, né, de uma predisposição hereditária com as coisas que vão acontecendo, os fatores estressores que vão acontecendo na vida da pessoa e como ela lida com esses fatores, o resultado disso pode levar ao adoecimento em manifestação do tipo transtorno de humor. Agora, você acha que tem como prevenir um transtorno de humor? Eu acho que se a pessoa tenta amenizar os fatores estressores, né? À medida que a pessoa tenta amenizar os fatores estressores da vida, ela está se protegendo de um certo modo, né? Então, como fazer isso? Tentar levar uma vida mais equilibrada, né? Em que a vida não seja só trabalho, que a vida tenha espaço para o lazer, né? Tenha espaço para uma atividade física, para um momento descontraído, isso ao longo da semana, dos dias, né? Que isso faça parte da vida da pessoa. É que normalmente, né, a pessoa vem de uma família que tem normalmente outros familiares com esse tipo de transtorno, então fica muito complicado, não é? Sim. Sim, normalmente tem outras pessoas que têm transtorno de humor ou depressivo ou bipolar na família. E uma outra coisa que eu vejo muito no consultório é a necessidade de uso de drogas e que isso acaba fazendo com que seja o gatilho para eclodir o transtorno. Exatamente, o uso de substâncias psicoativas predispõe. Então, o uso de álcool e de drogas, listas e listas, aumenta a prevalência, a chance da pessoa ter um transtorno de humor. Falando em prevalência, né, como é que está isso? Qual é o que a gente chama de prevalência é a taxa na população em geral, né, de determinadas doenças e tal. No caso dos transtornos de humor, hoje em dia, no Brasil, gira em torno de 15%. Nossa, né, é muita gente, hein? Que tem depressão. E se a gente pensar em mulher, que é um pouco mais do que homem, essa taxa já sobe um pouco. A prevalência de mulheres ao longo da vida, 25%. 25% das mulheres em algum momento da vida tiveram ou vão ter ou estão com depressão. Né? Isso porque a mulher é mais predisposta em relação ao homem por conta da questão hormonal. Mas não depressão tipo de transtorno bipolar? Não. Depressão pura, unipolar. A depressão unipolar. Que hoje a gente sabe que a depressão, ela é sempre um transtorno de humor, né? Não existe depressão... Sim, não, a depressão é um dos tipos de transtorno de humor. Não é? Sim. Agora, e também não é fricote, né? Não, isso é importante a família ter ideia, porque muitas vezes a família não valoriza, não acredita nos sintomas, porque não é uma coisa física que aparece, né? É uma coisa que está por dentro, que a pessoa está sentindo. E muitas vezes não sabe lidar. Né? Então, isso é uma coisa importante da família ter ideia de não adianta chegar para a pessoa que está muito deprimida e falar, vamos, levanta, vamos só lá fora, sacode a poeira, vamos sair, que isso passa, tal. Para a tristeza isso funciona, quando a gente está para baixo isso funciona, mas para quem está no quadro depressivo isso não funciona. Então a família ela pode propor, o que você acha da gente sair, dar uma distraída, mas respeitar também se a pessoa responder que não. Porque se a família fica pressionando, a pessoa não dá conta de fazer o que a família está propondo, ela tem um efeito contrário. Aí ela se culpa, ela se sente mal, ela se cobra mais ainda. Então, não é legal esse tipo de postura da família. Qual você acha que deve ser
a postura das pessoas? Como tratar uma pessoa que está realmente deprimida? Eu acho que primeiro oferecer ajuda, né? Dizer que existe o que pode ser feito, um tratamento, alguma coisa para aquilo melhorar, para aquilo passar, e procurar acolher, né? Amparar, tá ali do lado, ajudando, sem exigir muito, sem cobrar muito, né? Então, deixar a pessoa mais à vontade nesse sentido. Você pode oferecer, né? Vamos sair, vamos fazer uma coisa diferente, mas não pressionar, você tem que sair e tal. Oferecer, e se a pessoa não se sentir à vontade, ela vai recusar, isso tem que ser respeitado. Porque a gente ouve muito, né, as pessoas dizerem, poxa vida, tem tanta gente em pior situação que a sua. Ah, sim, não tem relação com isso. Não é? Eu costumo dizer que o transtorno de humor não tem preconceito. Então, não escolhe classe social, não escolhe profissão, não escolhe raça, Então, assim, às vezes a pessoa tem uma vida relativamente boa, ela tem uma família feliz, sem grandes problemas, ela está contente com o trabalho, com a vida dela, e às vezes acontece o transtorno de humor. Então, é verdade. Não tem preconceito, né? Já voltamos a falar.